Pastor Hernandes, o senhor sabe que aqui no Trocando Ideias, vira e mexe aparece uma pergunta repetida. O pessoal costuma ter uma dúvida ou outra e é o que vai acontecer no vídeo de hoje, mas olha, você de casa se prepare para um aulão hoje, falando sobre a guarda do sábado e dízimo. São bons assuntos, né? Dois assuntos que são recorrentes, né? É isso aí. Se prepare, tenha sua Bíblia na mão, que a gente volta depois da vinheta. Trocando Ideias no ar, seja bem-vindo. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa. Se tiver com dúvida, aproveite e mande sua pergunta para cá no e-mail trocandoideias@lpc.org.br ou aqui embaixo nos comentários. Para abrir o programa de hoje, a gente vai para a pergunta do Vinícius Afonso. Ele mandou um e-mail para cá dizendo o seguinte: Pastor, será que o tratado de paz entre Hamas e Israel pode ser um sinal do fim dos tempos e da manifestação do anticristo? Seria a profecia se cumprindo de Daniel 9:27? Bom, primeiramente me permita ler o texto de Daniel 9:27, porque ele faz referência a ele, e depois vamos tecer algumas considerações. Então, Daniel 9:27 diz o seguinte: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. É uma referência certamente aqui ao anticristo, né? O problema, Tiago, das pessoas serem às vezes até assodadas, apressadas em vincular determinados acontecimentos da história com o cumprimento de uma profecia específica, sobretudo do anticristo, é arriscado e é temerário por algumas razões. Primeiro, porque se eu faço essa afirmação, eu estou datando o acontecimento. Eu estou dizendo que o anticristo está aí e a segunda vinda de Cristo também já está com data marcada. Todas as pessoas na história da igreja que fizeram isso caíram em descrédito. Até porque o próprio Jesus alertou sobre isso, que essa questão dos tempos ou épocas é da autoridade exclusiva de Deus Pai. E de que nós não podemos marcar data porque esse dia é da economia de Deus e não da economia do homem. Então, nós podemos afirmar que sinal sim, mas cumprimento não. Porque sinal é aquilo que está apontando para aquilo que vai acontecer no futuro. O Senhor nos deu sinais e nos disse para ficarmos atentos aos sinais, como o engano religioso, as guerras, os terremotos, as pestilências, as fomes, esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, a perseguição religiosa, a apostasia, são sinais. Agora, se eu afirmo, esse sinal aqui está cumprindo essa profecia e agora eu estou marcando uma data que definiu, tem que cumprir. Aí eu já estou antecipando a informação que não nos compete. Então, eu não acredito que esse cessar-fogo, que não é nem propriamente um grande acordo de paz, porque tem uma intervenção para que isso acontecesse, seja o cumprimento dessa profecia de Daniel 9:27. Há muitas pessoas apressadas, assodadas, fazendo essa afirmação e gera, de certa forma, um grande barulho, né? Um grande barulho. Porque eu teria que admitir que o anticristo já está aí no seu governo, se manifestado. E eu não acredito ainda que ele já se manifestou no sentido de ele está aí para exercer aquilo que Apocalipse capítulo 13 menciona. Então, acho que não é o cumprimento desse texto. Obrigado. É sinal, mas não cumprimento. Tá aí, Vinícius, então, a resposta para a sua pergunta. Você que acompanha a gente aqui no Trocando Ideias, você sabe que a gente bate papo aqui, Pastor Hernandes e eu, e você bate papo também aí na sua casa, através dos comentários. Recentemente a gente conversou sobre um assunto, sobre a cremação, e a gente tem alguns relatos aqui, olha só. Olha aí. Há 5 anos tivemos que optar por cremar o corpo do meu pai por causa do baixo custo na época.
Até hoje eu trazia essa culpa achando que Deus nos puniria por essa prática. Eu agradeço o esclarecimento sobre essa questão no Trocando Ideias. É a participação da Marília Rocha lá de Natal. Que legal. A minha irmã foi cremada e eu me senti incomodada. Então, depois que eu ouvi o pastor, eu fiquei bem mais tranquila. Glória A a Deus. participação da Djanira. E também muitos cristãos foram queimados. Eu concordo com a cremação. É a participação do Miller Pereira. Antônia de Oliveira diz o seguinte: aprendo muito todas as vezes que eu assisto o Trocando Ideias. Eu sou a Dalva de São Luís do Maranhão e como eu gosto de ouvir esse programa, Trocando Ideias. É um aprendizado sempre. Obrigado, então, ao pastor Hernandes e ao Tiago. Pessoal, você pode deixar o seu comentário no vídeo de hoje aqui e participar também do próximo Trocando Ideias. Eu sigo o programa com a participação de Kainan de Almeida. Tiago e Reverendo Hernandes, graça e paz. Em Gênesis 2:3, está escrito que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, após o término de sua criação. Como entender isso para os nossos dias, uma vez que nós, que somos cristãos, não temos por prática a guarda do sábado, com exceção de alguns grupos sabatistas? Eu não sou sabatista, mas lendo Gênesis me veio essa dúvida. Pois é, vamos entender uma coisa. É preciso entender o princípio. O princípio. E qual é o princípio? Deus trabalha na obra da criação 6 dias, descansa no sétimo dia. O que é princípio aí é que Deus institui o descanso depois do trabalho. Agora, se você quiser pegar dentro do rigorismo da expressão, o sétimo dia de Deus foi o primeiro dia do homem. O sábado de Deus foi o domingo do homem. O primeiro dia que ele estava vivendo. Você vai encontrar esse fato estabelecido na lei, no quarto mandamento, né? Que é até mais longo que os outros. Deus tem o cuidado de dizer para o homem que ele dá ao homem o privilégio de trabalhar, mas requer dele um dia de descanso, não do ócio vazio, mas do descanso para lembrar do Criador, para adorar o Criador. Quando você vai para entender esse princípio, temos que distinguir o princípio do dia, da cerimônia. Foi o problema que Jesus enfrentou com os fariseus. Porque Jesus fez coisas no sábado que, segundo os fariseus, era errado. Era uma quebra da lei. Era uma transgressão. E, portanto, eles julgavam Jesus como um transgressor da lei por curar no sábado, por exemplo, né? Agora, quando você vai para a Bíblia, por exemplo, lá em Oséias capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Deus vai fazer cessar os sábados. Ou seja, isso é uma profecia que mostra a situação em que o povo enfrentaria com o cativeiro, porque o templo vai ser destruído, o sacerdócio vai ser desmantelado, eles vão ser levados para uma terra pagã, e então todo o cerimonial que eles entendiam vai acabar. Quando você vai para Isaías, Isaías tem uma expressão mais forte ainda, no capítulo 1 do seu livro. Versículo de número 13. Não continueis a trazer, capítulo 1, verso 13, ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados. Então vamos pegar a ideia aqui. Deus não pode abominar um princípio moral. O princípio moral está preservado, é um dia de descanso. Mas o sábado em si, o dia que está entre sexta e domingo, que as pessoas, os sabatistas mais se agarram, não tem amparo nas Escrituras. Você, por exemplo, nunca vai encontrar escrito assim na Bíblia, Deus dizendo: eu abomino o fato de você não ter outro Deus. Eu abomino o fato de você não fazer mais escultura. Eu abomino o fato de você não guardar o meu nome, não honrar o meu nome, não proferir blasfêmias em meu nome. Eu abomino o fato de você honrar pai e mãe. Eu abomino o fato de você não matar, você não adulterar, você não furtar, você não falar mau testemunho. Deus não abomina aquilo que é princípio moral. Como Deus abomina o sábado? Porque as pessoas estavam fazendo do sábado uma espécie de amuleto. Então, se ele guardasse aquele ritual do sábado, o resto ele podia fazer qualquer coisa.
Quando você vai para o apóstolo Paulo, nessa questão, lá em Colossenses, está escrito lá também o seguinte, olha aí comigo, Colossenses capítulo 2, ele diz assim, é isso mesmo, capítulo 2, versículo 11 de Colossenses, ele diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, Paulo, aqui no Novo Testamento, aplicando o princípio de Oséias 2,11, está dizendo que você não pode ser julgado por dia de semana. Então, acabou o princípio. Aí as pessoas dizem, mas por que é que Paulo, então, ou Jesus frequentava as sinagogas? Primeiro, Jesus frequentava as sinagogas porque o dia do Senhor é estabelecido a partir da ressurreição. A partir daí, o Espírito Santo, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o Espírito Santo foi derramado no primeiro dia da semana, a igreja se reunia para celebrar a Santa Ceia no primeiro dia da semana, Jesus apareceu para João na Ilha de Patmos no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da semana passa a ser o dia de culto dos cristãos ao longo dos séculos. Agora alguém diz, mas por que Paulo ia na sinagoga quando ele ia chegar na cidade? O primeiro lugar que ele ia na sinagoga, porque era ponte de contato. Quem está na sinagoga? São judeus e prosélitos. Eles acreditam no Antigo Testamento. Qual era a importância de Paulo ir para a sinagoga? Para mostrar o seguinte, que aquele Messias que eles estavam lendo sobre ele no Antigo Testamento é o Jesus que Paulo está apresentando. Então, aqueles que querem preservar o sabatismo como a expressão fiel das Escrituras, não estão lendo corretamente as Escrituras. Devemos permanecer no dia do Senhor, é o dia que os cristãos se reúnem para adorar a Deus. É o nosso dia de descanso. Desculpa da resposta um pouco demorada. Tá perfeito, a gente precisava disso mesmo. Seguindo então para a última pergunta de hoje, é uma participação anônima e a pessoa diz o seguinte, a prática do dízimo é combatida por muitas pessoas hoje e o dízimo ainda está em vigência no Novo Testamento, pastor Hernandes? Absolutamente sim. E é importante só, eu não quero ser tão extenso nessa pergunta, porque eu acho que nós já temos programas que tratam muito disso. Mas primeiro, você vai encontrar que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era tipo de Cristo, em torno de 400 anos antes da lei ser promulgada. Então, dizer que o dízimo é da lei é um equívoco, no sentido de que ele já tinha vigência antes da lei. Foi incluído na lei, obviamente, no sacerdócio levítico. Porém, ele permanece depois que cessou o sacerdócio levítico e entra o sacerdócio de Cristo da linhagem de Melquisedeque. E eu só quero trazer um texto, não precisa de mais. Mateus 23, 23. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimos do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está denunciando aí? Jesus está denunciando aí o erro, o engano dos fariseus e escribas em interpretar o dízimo. Porque eles eram muito zelosos de entregar o dízimo até das hortaliças, mas negligenciavam o principal da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Entregando o dízimo, estava tudo bem com eles no restante. Jesus não disse, vocês são hipócritas. Porque a justiça, a misericórdia e a fé são até mais importantes do que o dízimo. Agora, se alguém argumenta, bom, eu não vou entregar o dízimo porque o dízimo é da lei, então eu estaria isento também da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Mas Jesus não deixa dúvida, devias fazer essas coisas, ou seja, observar a justiça, a misericórdia e a fé, se omitir aquelas, se omitir o dízimo. Então, Jesus referenda o dízimo. Ele não tira o dízimo de vigência, ao contrário, ele reafirma a prática do dízimo. A Bíblia tem essa unidade, né? Então, o fato do sacerdócio levítico ter encerrado o seu ciclo não significa que o dízimo não é mais vigente, porque ele não está ligado ao sacerdócio levítico, ele está ligado ao sacerdócio de Melquisedeque, e Cristo é sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, não pela ordem de Levi.
Jesus não era levita, Jesus era da tribo de Judá. Pois bem, tá aí, resolvido, entendido. Ô de casa, esse vídeo lindo que você acabou de ver agora, com esse cenário, essa iluminação, 3 câmeras aqui, ó, o Serjão disposto aqui atrás da câmera, tem o Levi, o Danielzinho tá de férias hoje. É uma produção da Luz para o Caminho em Campinas, caprichado por muitas pessoas trabalhando aqui para divulgar o nome de Cristo e o Evangelho. E é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu queria que o pastor Hernandes convidasse você de casa para conhecer a gente lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Você que mora em São Paulo, na capital, e está sem uma igreja ou desejando encontrar uma igreja bíblica, acolhedora, missionária, alguém que vai cuidar de você e da sua família, venha para cá nos conhecer. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fica ali do lado da Ponte Cidade Universitária. Agora nós temos a inauguração da tenda, bem espaçosa, vai comportar todas as pessoas que chegam, não vai ter mais, Thiago, a ideia de ter que participar de um culto no telão. Agora você vai ter seu espaço garantido. E você é o nosso convidado, será um privilégio, pastor Erival e eu, recebermos você lá para lhe dar um abraço e compartilhar com você a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Hernandes. Você é nosso convidado para se inscrever e deixar um like no vídeo de hoje e voltar na terça-feira que vem, 19 horas, tem vídeo novo. Um abraço para você de casa, que Deus te abençoe. Fica com Deus, um abração.